Boa tarde ou boa noite, pessoal do 8º ano, né? Hoje, dia 13/5, temos aulas de Geografia, 8º A, 8º B e 8º E à tarde. Então, vou fazer um vídeo aqui explicando a tarefa de hoje. Eu vou mudar um pouco a forma de explicar as atividades. Eu vou direto já explicando a tarefa, tá? Explicando os pontos principais do que vocês precisarão ler, o que vocês precisarão assistir, tá? Ao invés de fazer mais vídeos meus explicando a matéria, eu coloquei alguns outros vídeos, porque eu acho que a matéria dessa semana precisa de uma sensibilização um pouco diferente, e não de explicação da matéria, digamos assim. Estamos falando de refugiados, é um drama atual, né? Migrações, a diversidade que tem suscitado aí tanto preconceito. Então, eu preferi escolher alguns vídeos na internet para que vocês possam assistir. Escolhi 2 ou 3 vídeos e estou fazendo esse vídeo aqui para que vocês saibam o caminho a ser trilhado até a realização das atividades, né? Vocês viram que eu fiz um caminho de abrir as atividades pelo Google Sala de Aula, mas eu vou mandar o link da tarefa no WhatsApp, então não se preocupe. Bom, eu vou iniciar lendo aqui o primeiro parágrafo, né, do capítulo 4, página 48 do livro Projeto Araribá Mais, de 2021, que eu acho que muitos de vocês, inclusive, já pegaram na escola, tá? Observe aqui, ó, esse primeiro parágrafo, esta parte aqui, ó, tá? A população mundial é marcada pela diversidade religiosa, étnica e linguística, certo? A gente não lembra o que é étnico. Étnico é quando nós estamos falando de um grupo de pessoas, um grupo de população que se identifica por hábitos, costumes, idiomas. Certo? São pessoas que muitas vezes até são parecidas do ponto de vista físico, né? Cor da pele, formato do rosto, se tem olho puxado ou não, né? Essas coisas, né? Isso tem... É regional também, então pertence às características étnicas, mas que não ficam apenas nas diferenças físicas, certo? Falar em raça não é adequado, já que somos uma raça só, a raça humana. Temos diversidade étnica, tá? Entre as diferenças dos grupos humanos, as características físicas é só uma delas, porque falamos, além de diferenças físicas, temos idiomas diferentes, culturas diferentes, praticamos o modo de viver e pensar de modo diferente. Então, um conjunto dessas diferenças, sejam elas físicas ou culturais, formam uma determinada etnia. Quando um determinado grupo se reconhece pertencendo a um determinado grupo de tradições, certo? Pertencendo a um determinado grupo linguístico, tendo um modo de viver parecido entre eles, podemos dizer que é uma etnia. Tá? A diversidade, ela se expressa de muitas formas. Continuando aqui, isso reforça a importância de ações que combatam a discriminação cultural, étnica ou de qualquer natureza, uma vez que a diversidade é uma característica constitutiva de aspectos demográficos do mundo. Bom, eu não vou continuar lendo tudo aqui não, tá? Mas, ó, eu vou resumir aqui para vocês. Nessa página 48 ainda segue falando de que essa diversidade ela foi muito crescente a partir das grandes navegações europeias, né, que com isso os europeus entraram em contato com outras culturas, principalmente na África e na América, levando a cultura europeia, levando inclusive aquilo que o europeu adquiriu dos árabes durante aquele período do comércio, né, desde o século XII até o século XVI, de comércio de especiarias e tal, a qual os europeus adquiriram para si aquela cultura árabe, a cultura indiana, e acabaram levando também para outros territórios que os europeus conquistavam, tá? Ao mesmo tempo que os europeus levavam a cultura europeia, também passavam a adquirir uma parte da cultura dos africanos, dos indígenas na América. Então, passou a ter um movimento de população entre os continentes e uma cultura influenciando a outra, sobretudo a europeia, que impôs idioma, impôs a sua religião cristã, para os povos colonizados. Então,
A diversidade sempre existiu, mas a mistura dessa diversidade nos países passou a ser muito maior com as grandes navegações do século XVI em diante, né? Principalmente aí com a atuação de países europeus conquistando territórios e impondo a sua cultura a outros povos. Temos que lembrar também que, mesmo após o final do período de colonização na América, tivemos o início de um processo de emigração europeia, ou seja, de saída de populações europeias, fugindo de conflitos no início do século passado, a Primeira Guerra Mundial. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, tinha muita gente fugindo de um conflito que era eminente, ou seja, estava por ocorrer. Atualmente, após a recuperação econômica da Europa, até ocorre o contrário, né? A Europa é um dos centros de recepção de refugiados, de imigrantes que buscam na Europa uma vida melhor. No passado era o contrário, eram os europeus que buscavam uma vida melhor na América ou mesmo na África, né? Tentando colonizar esses territórios, e agora o processo se inverteu. Essas migrações enriqueceram culturalmente todos os povos, e temos que entender que o imigrante sempre traz cultura, tá? E deve ser respeitado. Infelizmente, no mundo em que a imigração se intensificou muito, conflitos levaram a milhões de pessoas a se refugiar, a xenofobia, ou seja, o preconceito contra estrangeiros é crescente. Inclusive aqui no Brasil, que passou a ser um local que recebe muitos imigrantes também de países ainda mais pobres que o Brasil. E a população brasileira não é um grande exemplo no trato de imigrantes, quando se trata de imigrantes vindos de países mais pobres, como Colômbia, Venezuela, Haiti, de países africanos, né? Tem muitos relatos, inclusive, de trabalho escravos de bolivianos na cidade de São Paulo por maus tratos, né, esses imigrantes. Tem um vídeo que eu postei aqui na atividade que fala justamente sobre isso. A primeira atividade aqui, ó, dentre os motivos da grande diversidade étnica e cultural no mundo, podemos destacar exceto, ou seja, você vai marcar a afirmação que não é correta, tá? Quando a gente coloca o exceto no final, preste bem atenção nesse exceto, porque é assim que se cobra na prova da Embraer, tá? Quando aparece o exceto no final, você não marca a correta, você marca a incorreta, porque estou dizendo o seguinte, ó, dentre os motivos da diversidade étnica e cultural no mundo, podemos destacar exceto, ou seja, qual não é? Tem 3 afirmações corretas, mas você vai marcar aquela que não é, tá? Porque pediu aqui, ó, exceto, ou seja, a que não se inclui nas frases que confirmam a diversidade étnica e cultural do mundo, tá? Pessoal, o primeiro vídeo que eu coloco aqui para vocês assistirem, tá? É um vídeo sobre refugiados sírios, né? São pessoas que a Síria está em guerra civil desde 2011 e teve aí mais de 6 milhões de sírios fugindo do país, buscando o status de refugiados em países vizinhos e alguns tentando entrar na Europa, tendo uma condição um pouco melhor no continente europeu, né? Imaginando poder ter uma condição melhor no continente europeu. Mas a realidade mostra as grandes dificuldades que os sírios estão tendo em atravessar fronteiras. Apesar das pessoas saberem que eles não saíram de suas casas por vontade própria, muitos tiveram a casa bombardeada, muitos pertencem a determinadas etnias que são perseguidas em seu país. Então, a Síria é um dos países que tem muitos refugiados, né? Há vários na África ou mesmo no Oriente Médio em situação parecida. Assistam esse vídeo, tá? Que ele vai ajudar vocês a responderem, por exemplo, essa questão aqui, ó. O que é um refugiado? Tá? Vocês vão marcar na alternativa correta nessa número 2. Aqui nós temos a página 49 do nosso livro, né? Quem tiver o livro pode acompanhar junto. E eu vou destacar aqui para vocês o mapa e o gráfico, né? Que é um mapa temático, mostrando aqui os principais idiomas do mundo. No caso, não inclui o espanhol, que estaria entre eles também, mas comparando aí a presença de países com idioma inglês, idioma francês e o de idioma português, tá? Né? Em verde, observe aqui, ó, em verde nós temos países que falam português. Portugal,
Portugal, aqui, ó, tá? Circulei em vermelho. O Brasil, tá? Temos aqui, ó, Angola e Moçambique, são os principais. Ainda tem outros, como Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste aqui, ó. Né? A maioria dos países que falam português está no continente africano, mas a maior parte das pessoas que falam português no mundo está no Brasil. Tem mais pessoas falando português no Brasil do que em todo o resto do mundo, tá? Nesse mapa, destaca também aqui com a cor laranja, os países que falam francês, né? Tá aqui no mapa como francófona, ou francofonia, ou seja, é da língua franca, língua francesa, ok? Então, com essa cor laranja, cor de abóbora aqui, ó, podemos ver muitos países da África, entre eles a República Democrática do Congo, o Egito, a Tunísia, a Argélia aqui, ó, não aparece, mas tem muitos também que falam o idioma francês, né, foi colonizado pela França. Temos aqui, ó, Mali, temos Chad, temos Camarões, temos Costa do Marfim, entre outros países da África que falam o francês. Olha aqui, ó, Madagascar também é um deles, né? Aqui na Ásia nós temos, ó, Vietnã, que também muitos falam francês porque foi uma região colonizada pela França. E o idioma mais difundido do mundo, sem dúvida nenhuma, é o inglês, porque o mais difundido, não o mais falado. É diferente. Difundido por quê? Porque ele é mais falado em mais países, ok? Por exemplo, aqui, originalmente falado no Reino Unido, certo? Não, é um erro do mapa aqui, ó. Não pertence à Commonwealth, mas os Estados Unidos é um país que fala inglês, tá? Todos esses países da Commonwealth inglesa são países que já pertenceram ao antigo Império Britânico, tá? Então, portanto, tem um grande número de pessoas que falam inglês. Mas tem países que falam inglês que não está na Commonwealth, que é o caso dos Estados Unidos, que eu marquei o xizinho aqui, ó, tá? Inclusive é o maior país do idioma inglês. Olha, Austrália. Como eu estava dizendo, o idioma mais difundido quer dizer que ele está espalhado por mais países, né? A Inglaterra teve um vasto território colonial, na África e na Ásia também. Nós vimos aqui a Índia, o Paquistão, a Austrália, Papua Nova Guiné, vários países como a África do Sul, Namíbia, Botsuana, outros países, inclusive aqui como a Nigéria, né? São países que têm uma grande quantidade de pessoas que falam inglês por causa desse vasto território colonial inglês, né? A Jamaica aqui na América Central também, vários, inclusive algumas ainda são colônias da Inglaterra, como as Ilhas Virgens Britânicas. Na Oceania também várias outras, a Nova Zelândia aqui também, no cantinho à direita. Então, muitos países falam inglês, e não só esses países onde o inglês é o idioma oficial. O inglês acaba sendo o idioma da globalização, porque os negócios no mundo muitas vezes são feitos em inglês, né? Utilizando o inglês como o idioma principal, o idioma da negociação, mesmo quando envolvem países que nenhum dos dois falam o idioma inglês, tá? Por exemplo, o Brasil vai fazer negócios com a China. Provavelmente o negócio vai ser tratado em inglês. O Brasil fala português, a China fala mandarim. Mas o idioma a qual tem um significativo número de pessoas entre os executivos das empresas que falam o idioma em comum dos dois países é o inglês, porque o inglês é o idioma do comércio mundial, tá? Agora, o idioma mais falado do mundo é o mandarim, tá? Olha a China aqui onde está, acabei de circular. O mandarim é o idioma de 90% da população da China, portanto, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo falam o mandarim. Agora, não é muito difundido no resto do mundo o mandarim, então o mandarim acaba sendo o idioma mais falado, mas não mais difundido, já que ele é falado quase que exclusivamente em um único país. Acho que fica bem claro aqui, ó, né? Nesse gráfico de barras aqui embaixo, que demonstra o mandarim como o idioma mais falado do mundo.
Mas vamos lá, não se esqueça de que uma coisa é o idioma ser o mais falado, outra coisa ele é ser o mais difundido. E na globalização pesa mais o quanto o idioma ele é difundido em mais países e não a quantidade de pessoas que falam esse idioma. Principalmente como é no caso do mandarim, que é falado quase que exclusivamente num país só. Bom, pessoal, em cima disso, vocês vão ter que associar aqui o nome dos países ao idioma falado, tá? Certo? Aqui, ó, no caso aqui, por exemplo, francês, inglês, português e espanhol, vocês vão relacionar os países. Na Argentina, qual é o idioma que é falado? É só marcar no quadradinho, na bolinha correta. No caso aqui da Argentina, eu vou dar uma resposta para vocês, o idioma é o espanhol. Espanhol também pode ser chamado de castelhano, tá? Muitos preferem utilizar o termo castelhano, mas é mais difundido no Brasil como espanhol, por isso eu deixei espanhol aqui para vocês. E aí vocês continuam marcando Angola, qual é o idioma? Moçambique, Austrália, Canadá, Estados Unidos, México, Colômbia. Vamos ver quanto que vocês vão acertar. O que vocês não souberem, pesquisa no Google, tá? Mas olha, no mapinha aqui, ó, se você souber bem no mapa, o mapinha aqui dá uma boa pista aqui da maior parte das respostas de vocês. Ok? Bom, aqui na página 50, o que nós temos é uma página falando sobre a diversidade étnica dentro de cada país, né? Porque em muitos países nós temos uma única etnia predominante, então nesse caso seria um país homogêneo, né? Sem diversidade cultural. São raros esses países, principalmente diante da globalização, do processo de imigração, o próprio processo de colonização iniciado pelos europeus 5 séculos atrás, fez com que as culturas do mundo se misturassem, né? Inclusive, trabalho escravo, tudo isso fez com que formassem nações multiétnicas, que é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, que teve escravos africanos, teve imigrantes europeus, tivemos imigrantes vindo do Oriente Médio, e ainda até hoje temos nações indígenas que inclusive nem falam português, muitas delas. Então, a diversidade étnica é quando você tem essa mistura de raças e tudo mais. Quando há uma boa convivência entre os povos, é ótimo essa diversidade étnica, mas nem sempre essa diversidade étnica possui uma boa convivência entre os povos que habitam o mesmo país. Principalmente em casos como os da África, onde a criação dos países foi ditada de fora para dentro, tá? Foi ditada pelos europeus. As fronteiras são artificiais e colocam dentro das fronteiras povos com históricos de rivalidades, né? Que inclusive foram aumentadas a partir do tráfico de escravos, onde os europeus se associavam a determinadas tribos para capturar membros de outras tribos, fazendo com que, inclusive, determinadas etnias que antes não tinham rivalidades passassem a ter por causa do tráfico de escravos, que associava alguns grupos étnicos aos europeus na captura por escravos a serem vendidos na América, tá? Então, quando temos nesse mapa que nós podemos observar que, olha aqui, ó, o país ele é mais etnicamente diverso com a cor marrom mais escura e ele é menos etnicamente diverso, ou seja, ele é formado basicamente por poucas etnias quando ele tem um verde mais escuro. Como temos aqui na Austrália, que é uma população majoritariamente descendente de ingleses, tá? Então, população branca, que fala o idioma inglês, e a população nativa, os aborígenes, foram massacrados durante a colonização, sobrando um percentual muito pequeno, por isso que está com esse verde escuro. Muitos países da Europa também têm esse verde escuro, por terem ali uma homogeneidade étnica. Não é o caso, por exemplo, da Espanha, né, onde você tem lá o País Basco, tem a Catalunha, que tem até idiomas diferentes. Então, é um país europeu aí que tem uma diversidade étnica. É o caso, por exemplo, aqui do Cazaquistão, na Ásia, porque tem uma grande parcela da população que é russa, outra parcela que é árabe, inclusive árabes aqui da Ásia Central. Então, é um país bastante diverso. A África é o mais diverso, né, pelos fatores que eu já citei, né, as fronteiras no continente africano são artificiais, misturando muitos povos diferentes,
entre os quais alguns são, inclusive, rivais. Por isso que há tantos conflitos na África. Aqui o Canadá, observe, está com uma cor de grande diversidade. Por quê? Porque tem colonizadores franceses e ingleses dividindo grande parte do país, além de, entre aqueles que falam inglês, também uma parte irlandesa, alemã. Então, um país aí dividido entre católicos e protestantes. É um país dividido entre aqueles que falam francês e o idioma inglês. Então, o Canadá parece, inclusive, mais escuro que os Estados Unidos, que é um país com grande diversidade, né? O México aparece bastante diverso, até pela presença de populações indígenas e também descendentes de europeus. Então, e assim vai. O Brasil aparece até com um quadro de bastante diversidade, uma vez que o Brasil teve uma grande migração de africanos para o continente, para o Brasil. Tivemos também muitos imigrantes, tá, que se misturaram com os índios que aqui já estavam, e aí, até hoje tem populações indígenas autóctones, totalmente vivendo naturalmente, digamos assim, vivendo nos moldes como sempre viveram, na floresta amazônica, inclusive sem saber o português, né, mantendo suas tradições. Bom, aqui uma pergunta. A globalização impulsiona a diversidade étnica e cultural no mundo através do quê? Bom, pessoal, na medida que hoje temos mais facilidade de viajar de um país para outro e também se comunicar com pessoas de outros países, o avanço da tecnologia e dos transportes permitiu esse intercâmbio cada vez maior de pessoas, mercadorias e também de cultura, né, que as pessoas carregam consigo quando vão para outro país, cultura. Então, a globalização ela favorece a intensificação do processo de diversidade cultural no planeta. Bom, página 51. Então, olha só, aqui temos um texto falando de que, apesar da globalização estar impulsionando e facilitando as migrações e o contato entre diferentes povos, principalmente em países desenvolvidos que recebem muitos imigrantes, existem movimentos contrários à presença de pessoas de outros países, movimentos xenofóbicos, né? Pessoas preconceituosas, ou seja, o preconceito contra a pessoa que é de outro país é um xenofóbico. Xenofobia é o preconceito contra pessoas de outras etnias ou de outro país. E isso é crescente em países desenvolvidos. Os países que têm mais imigrantes também têm movimentos contrários à presença dos imigrantes. A população local enxerga que o imigrante barateia a mão de obra, ou seja, eles aceitam receber salários mais baixos e com isso geram desemprego na população local e também desvalorizam o salário da população local. Não é tão verdade assim, porque a maior parte dos empregos ofertados aos imigrantes são empregos rejeitados pela população local, que é bem formada, tem, né, isso em países desenvolvidos, como, por exemplo, varrer ruas, garçonetes, serviço de eletricista, pedreiro, são serviços, grande parte deles feitos, ou pelo menos a parte auxiliar é feito por imigrantes. Na agricultura, a mesma coisa. Então, são serviços onde a população local tem dificuldade em encontrar mão de obra, tá? Para esse tipo de serviço. Porque as pessoas têm uma qualificação para um tipo de serviço melhor. Então, na verdade, os imigrantes estão ocupando um espaço que a população local não quer, de serviços importantes, mas insalubres, como varrer as ruas, tá? Apesar disso, muitos consideram os imigrantes uma ameaça ao emprego local e, por isso, perseguem imigrantes, criam movimentos políticos que forçam a criação de leis que facilitam a expulsão dos imigrantes, o aprisionamento de imigrantes, às vezes em condições desumanas. Isso tem ocorrido na Europa, nos Estados Unidos, cada vez mais. Os Estados Unidos, inclusive, construindo até muros na fronteira com o México. Bom, então a nossa tarefa aqui continua com mais um vídeo, né? Falando aqui da xenofobia e refugiados, falando principalmente do caso dos sírios, que é citado no livro, tá? Aqui a atividade, né? O preconceito contra pessoas de outros países ou etnias, denominado de
Acabei de falar, pessoal, é só marcar ali. E para terminar, um vídeo falando da xenofobia no Brasil. Sim, tá? Vocês vão assistir esse vídeo e rapidinho, assistindo aí 2 minutos dele, você já consegue responder a sexta questão, né? Sobre o assunto desse vídeo aqui. É bem interessante também, tá? Então a aula de hoje é isso, ok? Belezeira? Então, terminando de ver o vídeo, já estou enviando para vocês aí o link da atividade. Quem viu esse vídeo, com certeza vai ter vantagens na hora de responder, né? E quem assistiu os vídeos inseridos na tarefa também, tá? Tem aí, ó, 3 vídeos para assistir durante a tarefa de hoje. Tem textos também, ó, página 48, 49, página 50 e 51 para serem lidos. Então é uma atividade mais extensa, por isso que eu vou fazer um vídeo só hoje para mandar para vocês, e vocês terão outros vídeos para assistir dentro da tarefa, ok? Até mais então, pessoal. Boa tarefa para vocês.